Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos à programação web. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz a exclusão do fabricante. Para eu fazer a exclusão ou fazer a edição, eu preciso de um método que faz a pesquisa pelo código. Por que que isso é feito? Porque quando você vai excluir ou quando você vai editar, o que que vai acontecer? Ele vai tentar aplicar os validadores, as restrições que nós colocamos da entidade. Então, lá na entidade, nós falamos que a descrição, por exemplo, não é nula, ou seja, a descrição é obrigatória. Aí, quando você preenche o código e tenta excluir, ele vai dar um erro assim, falando que ele não conseguiu excluir porque o objeto, digamos assim, não está preenchido. Então, o que acontece? Quando você vai excluir, você tem que basicamente estar fazendo uma pesquisa. Aí, existem várias formas da gente fazer o excluir. Geralmente, o buscar por código tem autores que preferem, quando vai fazer a exclusão, só recebe o código, aí ele pesquisa e exclui no mesmo método. Então você evita, por exemplo, da pessoa que vai programar a interface esquecer de chamar o buscar por código. Já tem pessoas que preferem fazer o buscar por código e aí depois o que eles fazem? Eles simplesmente chamam na interface buscar por código e chamam depois o excluir. Vai do que você quer fazer, isso aí depende muito de autor para autor. Então eu posso passar, por exemplo, ou eu faço o excluir junto com o buscar, ou eu deixo os dois separados no caso, né? E aí eu espero que a pessoa que faça a interface, né, depois lembre disso. Aí eu tenho que colocar em alguma documentação. Bem, vamos começar então a fazer o nosso excluir. No fabricante eu não vou precisar mexer em nada, porque basicamente ele está pronto. Eu vou mexer no nosso fabricante down. Então no fabricante down nós já temos algumas coisas prontas que foram feitas nas aulas anteriores. O excluir ele é muito parecido com o salvar. Por quê? Para eu excluir, ou no caso editar ou inserir, eu tenho que trabalhar com transação. Por quê? Porque pode acontecer algum problema. E eu tenho que confirmar a transação. Então é muito comum a gente trabalhar com a questão de eu trabalhar com a transação nessas operações. Já quando eu faço pesquisas, conforme eu disse, não há necessidade da transação. Então, para adiantar um pouco, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o salvar, eu vou copiar ele, e lá embaixo eu vou adicionar ele. Então aqui eu vou criar o excluir. Então lá embaixo eu vou criar o excluir. Aí, pessoal, existem várias formas de ser feito o excluir, como eu falei. Tem aquela que você já acha que o usuário já pesquisou e você só chama o excluir, ou você tem que lembrar de excluir, fazer uma pesquisa antes de excluir. Então isso aí vai depender do sistema, da aplicação que você está trabalhando. Eu, no meu caso, vou estar adotando, por exemplo, eu vou supor no caso que, aqui nesse caso desse sistema aqui, a gente vai, por exemplo, receber no excluir. No excluir eu só preciso do código. Só que eu vou ter que lembrar de fazer uma pesquisa antes. Então eu vou ter que fazer a pesquisa, nós já fizemos na videoaula anterior, tá aqui, ó, o buscar por código. Então eu tenho que fazer a pesquisa. Então eu vou fazer o excluir até no caso separado. Então o excluir, ele vai receber um fabricante. O fabricante aqui, eu vou abrir a seção, esse aqui é idêntico, vou criar um objeto do tipo transaction, que no caso é minha transação, vou começar a transação até idêntico. A diferença está aqui, ó. No save, o que eu vou fazer? No save, eu vou simplesmente chamar no caso, ele tem a operação de remover. No caso, é o delete. Então, eu vou chamar o delete no lugar do save. Vou mandar a transação ser confirmada. E aí, então, eu vou confirmar a transação. Caso der certo, eu fecho a sessão. Então, deixo igual. Ou pode acontecer de problema, aí eu capturo a exceção, testo se a transação foi iniciada. Se a transação foi iniciada, eu faço um rollback e fecho a transação. Então, você percebe o quê? Que para eu fazer exclusão é bem simples. Basta eu chamar o delete no lugar do save. Isso que é o legal dos frameworks de persistência. Eles facilitam muito. E aí você acaba, o Ctrl+C, Ctrl+V acaba até
facilitando bastante a vida. Então, o nosso excluir ficou assim, ó, recebendo um fabricante. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou no fabricante dar um teste. Primeiro, eu vou mostrar da forma errada, para vocês verem o erro que eu falei. Eu vou mandar, no caso, ele excluir o fabricante, só que eu vou pesquisar antes. Então, eu vou ter que fazer uma pesquisa. Então, eu vou fazer uma pesquisa aqui para vocês verem. Então, eu vou vir aqui no dar teste e vou colocar um ignore no buscar por código. Vou colocar um ignore no buscar por código. Aí, lembrando, eu vou pôr o ignore porque eu não quero que ele seja testado. Aí eu vou criar um método aqui, public void excluir. Esse excluir, o que ele vai fazer? Ele vai ter um fabricante down, né? Fabricante down, porque eu vou precisar chamar o excluir. Aí, o que eu vou ter que fazer? Deixa eu abrir aqui meu workbench, eu esqueci de abrir ele. Vamos ver que dado que eu quero excluir. No meu caso, detalhe, isso vai depender dos dados que você tem salvados na sua base de dados. Então, eu vou escolher na minha base de dados lá um código para ser excluído. Então, com o Workbench aberto, eu vou entrar aqui no Local Instance. Vou entrar no Local Instance. Vou fechar isso aqui porque não serve para nada. No DB Drogaria, eu vou ter que expandir ele. Vou expandir o Tables. E aí no TBL Fabricantes, eu pressiono o botão direito, Select Rows. Isso eu já mostrei para vocês. Então, no caso, eu tenho do 1 ao 6. Do 1 ao 6 é que eu vou ter que escolher um desses. Por exemplo, então eu vou mandar, vou fazer duas exclusões, só para vocês verem. Eu vou mandar primeiro excluir, por exemplo, o 2. O 2 existe. E depois eu vou mandar excluir um que não existe para vocês verem como que fica. Então vamos voltar, vou mandar excluir esse daqui, ó. Então o que eu vou precisar fazer? A primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que criar um fabricante. Vou criar aqui um fabricante. Esse fabricante, eu vou ter que pesquisar ele pelo código. Então o código dele é 2. Então, por exemplo, 2L. Então, por que eu tenho que pôr esse L? Porque se eu ponho só 2, ele dá erro, ó. Por quê? O 2 que ele está pesquisando é o 2 inteiro. Quando eu digito 2, fica inteiro. Se a gente lembrar, no fabricante, o código, ele é long, né? Tá aqui, ó, long. Ele é long. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aqui ter que colocar um L para dizer que é um 2 long. Pronto, fiz a pesquisa, aí eu posso mandar remover. Então, eu vou dizer down.excluir, passando o fabricante. Pronto, está feito a minha remoção. Para testar, basta você clicar com o botão direito aqui dentro do código fonte, opção Run As, opção... Opa, faltou só um detalhe, faltou eu pôr aqui @teste. Não esqueça de pôr @teste no excluir. Então, botão direito, opção Run As, opção JUnit Test. E aí, vou esperar aqui, deixa eu maximizar o meu console aqui. Pronto, ó, ele fez aqui a minha exclusão, ó, tá aqui no log, ó. Ó, ele fez a consulta, que eu falei, ó, tem que ser feita a consulta, e depois com a consulta feita, ele fez, no caso, a remoção. E no JUnit, se você ver, ó, ele basicamente deu certo, ele ignorou o listar, o salvar e o buscar, e o excluir deu certo. Então ficou verde. Só para confirmar, vamos voltar lá no MySQL, vou apertar aqui nesse raio de novo aqui para rodar a consulta. Pronto, ó, o 2 não existe mais, ó, o código 2. Tá, aí alguém pode se perguntar, e se eu basicamente escolher um código que não existe? Por exemplo, vamos testar, por exemplo, com o código 8, por exemplo. Com o código 8, 8 não existe no meu, no seu pode ser que exista. Vou voltar no Eclipse e aí vou trocar aqui no 2L, por exemplo, vou colocar 8L, por exemplo. Vocês vão ver o que vai acontecer. Então, botão direito, opção Run As, JUnit Test. Deixa eu maximizar o console aqui. Aí, basicamente, ele fez a pesquisa, mas ele não removeu. O que aconteceu? Ele disparou uma exceção, ó. Ele disparou uma exceção.
Por que ele disparou uma exceção? Ele disparou uma exceção porque eu tentei deletar uma entidade nula. O que isso quer dizer? O que aconteceu? O 8 não existe. O que aconteceu daí? Eu passei nulo aqui para excluir. Aí ele deu erro. Tá, como que eu poderia corrigir isso? Eu poderia corrigir isso, basicamente, colocando um if para ver, né? Então eu posso checar se o fabricante, no caso, se ele for diferente de nulo, então eu chamo excluir. Só que tem pessoas que preferem o quê? Por isso que tem pessoas que gostam de fazer o buscar e o excluir junto. Por quê? Porque com isso eles fazem dentro da mesma transação. Então ele vai dar uma exceção no down. Por quê? Esse aqui deu certo e esse aqui deu errado. Aí tem pessoas que preferem colocar tudo na mesma transação para não ter que ficar checando esse if. Então, simplesmente, o que vai acontecer? Vai disparar uma exceção no down lá e vai ser propagado. Eu vou mostrar aqui, então, um segundo excluir, só para vocês verem como que seria. Então, aqui, se eu quisesse corrigir, eu teria que fazer algo assim. If fabricante diferente de null, então eu chamo excluir. Agora, se eu rodar, então, ó, botão direito, run as JUnit test. Aqui no meu console, ó, ele chamou o select, mas não chamou o delete. E aqui no JUnit ficou verde, porque o que aconteceu agora? Ele deu nulo e aí simplesmente ele não removeu, porque não existe o 8. Mas se eu quiser, eu poderia unificar os dois. Como? Vamos voltar no down. Vamos fazer outro excluir. Eu vou copiar o excluir aqui e vou, no caso, colar. Aí, detalhe, eu posso ter dois excluir? Pode. Você pode ter dois métodos com o mesmo nome, desde que eles tenham parâmetros diferentes. Então, aqui no segundo excluir, eu vou simplesmente receber o código. Então, eu vou receber o código de quem eu quero excluir. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar uma seção, declarar uma variável do tipo transação, iniciar a transação. Aí, o que eu faço? Antes de deletar aqui, eu faço a pesquisa aqui dentro. Então, eu crio um fabricante e aí eu posso chamar o buscar por código. Por quê? O buscar por código está aqui dentro, então eu posso chamá-lo. Então eu chamo buscar por código e aí eu mando deletar o fabricante e eu comito a transação. Caso der problema, ele vai fazer o cat e por fim ele fecha a sessão. Nesse modo aqui, como esses dois ficam dentro da transação, o que vai acontecer? Ele vai fazer a pesquisa. Vamos supor que a pesquisa dê certo. Aí ele vai tentar deletar. O deletar deu errado. Qual que é a teoria de transação? A teoria de transação fala que se alguma coisa der errado dentro da transação, ele aborta a transação. Então vamos testar agora esse novo excluir para a gente ver. Então eu vou salvar aqui. Vou voltar no DAO teste. Vou criar aqui um outro método excluir. Vou colocar ignore nesse. @ignore. E vou criar aqui um excluir, vou chamar com outro nome só para a gente saber, excluir por código, só para a gente saber que é diferente. Então põe um ignore nesse daqui. Aí o que eu vou fazer? Eu não preciso então, eu posso apagar isso daqui, simplesmente eu faço down.excluir e passo o código. Por exemplo, vamos passar um código que existe, por exemplo, código 3 existe, ó, tá aqui. Então eu vou passar 3L. E vou mandar rodar. Botão direito, opção run as JUnit test. Vou maximizar o console aqui. Aí, ó, ele fez o select, fez a pesquisa e fez o delete. E no JUnit ficou verde. Só para confirmar, vou vir aqui, pressionar no trovão. Pronto, ó, sumiu o 3. Agora eu vou tentar remover o 8 novamente. Vou minimizar aqui. Vou remover o 8. Botão direito, run as JUnit test. Aí, perceba, ele fez a consulta e não fez o delete. E no JUnit também deu erro.
Só que eu resolvi com transação e não com lógica. Então, quer dizer, você pode escolher qualquer uma das duas soluções. Então, você pode usar a solução onde você faz, igual eu fiz aqui, aonde você faz a pesquisa e o excluir separado, só que aí você vai precisar fazer um teste, por exemplo, validação. Ou você pode fazer os dois juntos, mas como está dentro da transação, ele já vai abortar para nós. Particularmente, o que vai acontecer? Qual que eu posso usar? Eu posso usar esse aqui, esse if? Pode, desde que você tenha certeza que sempre que você for remover, você vai ter pesquisado antes. O que vai ser o nosso caso no futuro? No futuro, a pesquisa vai ser feita a partir de uma tabela. Então eu vou ter uma tabela, o usuário vai clicar na tabela. Então, como ele vai clicar na tabela, eu tenho certeza que o dado que ele está mandando remover é um dado que existe. Então eu não vou ter problemas. Quando que eu vou ter problemas? Você vai ter problemas em situações do tipo quando você faz um sistema multicamadas. Por exemplo, eu vou fazer um sistema onde eu quero fazer a parte de persistência em Java, por exemplo, e a parte de persistência vai ficar online através de um web service. E a interface gráfica, por exemplo, eu vou fazer em PHP. Aí o que acontece? Eu vou ter que pegar nesse web service, eu vou ter que checar algumas coisas. Então o web service eu posso acessar ele através de uma interface gráfica, mas eu posso acessar diretamente. Então eu não tenho certeza que o dado que eu estou mandando remover é um dado que foi selecionado numa interface gráfica. Então geralmente no sistema mais, digamos assim, multisistemas, aplicação distribuída, o nome correto, numa aplicação distribuída seria interessante eu estar checando para ter certeza que o fabricante foi preenchido. Então é melhor usar a transação. No nosso caso, como eu tenho certeza que eu vou estar selecionando a partir de uma tabela, é uma aplicação única, então eu posso usar esse modo aqui que eu não vou ter nenhum problema. Eu não vou precisar nem usar esse if aqui para checar se deu problema ou não. Então fica aí como duas sugestões de excluir. Então quando chegar na parte da tela, a gente vê aí como que a gente escolhe para fazer. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Não esqueça aí de compartilhar e curtir o canal e a aula. A gente se vê na próxima, onde eu vou fazer a parte de edição do fabricante. Abraços, até mais!